agradeço a casa, né? Agradeço a casa na pessoa do nosso irmão Ronald, pela oportunidade de trabalho. Mas, acima de tudo, agradecer a Deus, a Jesus e até o meu anjo da guarda por estar me propiciando esta oportunidade de estar estudando a doutrina espírita e principalmente dialogando com vocês. Então a roda de conversa, na verdade, é exatamente isso. Mas, antes de nós começarmos a bater papo, ou para que a gente tenha uma base, para a gente fazer os nossos questionamentos, eu trouxe algumas premissas que direcionam, que regem ou devem reger, conduzir, dirigir o nosso comportamento. Algumas coisas que nós ouvimos os grandes oradores, os grandes estudiosos da doutrina espírita falando, e que muitas vezes a gente nem sabe exatamente de onde eles tiraram, como eles tiraram. Então eu trouxe esses fundamentos, essas premissas, para que nós possamos depois, juntos, a partir dessas premissas, discutir sobre, de fato, a conduta espírita. E como o Ronald falou, em qualquer lugar. O espírito está em todos os lugares e ele deve ser coerente com aquilo que ele sabe em todos os lugares. Ok? Então vamos começar. O título é Conduta Espírita e eu coloquei considerações gerais, porque não é nada muito específico, nem muito aprofundado. Então, quando a gente vê conduta espírita, a gente precisa partir do pressuposto do que é conduta. Às vezes a gente tem uma ideia, mas sempre vale lembrar. Conduta, então, é um procedimento moral. Esse procedimento moral, ele pode ser bom ou pode ser mau. Na verdade, nós podemos dizer que é um comportamento. Então, como conduta espírita, nós podemos dizer que é um comportamento espírita. Mas o que é espírita? Há uma série de questões, a gente não vai se aprofundar muito na terminologia. Mas vamos lembrar que, de acordo com o dicionário, espírita é relativo ou pertencente ao espiritismo. Então, aquilo que pertence ao espiritismo, nós podemos dizer que é espírita. Ou então, que é partidário ou cultor do espiritismo. E a gente pode até, quando num estudo mais aprofundado, fazer uma breve distinção entre o que é o espiritismo e o que é doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos. É também partidário ou cultor do espiritismo. Então, aquele que pratica o espiritismo, nós podemos dizer que é espírita. É isso? Tá conseguindo? E vale também lembrar que tem, como está ali, um livro psicografado por Valdo Vieira, através de André Luiz, através de Valdo Vieira, que é Conduta Espírita. Então, são vários capítulos, e aqueles que quiserem conhecer, de fato, como deve ser a nossa conduta perante a casa espírita, perante a tribuna, perante a evangelização, perante ao lar, e assim sucessivamente, a gente pode comprar o livro, é um livro pequeno, fácil de ler, e verificar lá quais são as condutas. Mas essa conduta espírita, esse livro, tem por base a doutrina espírita. Então, nós vamos aprender a base. Nós vamos aprender os conceitos. Porque quando a gente aprende os conceitos, não importa onde nós estivermos, a partir desse conceito, nós vamos saber se é certo ou errado. Se é bom ou se é mal. Ok? Está dando para entender? Muito bem.
Então, nós podemos dizer que conduta espírita é o procedimento moral, é o comportamento moral, de acordo com os ensinamentos espíritas. Então, nós, para nos conduzirmos doutrinariamente, para que nós tenhamos uma conduta espírita, nós precisamos ser espíritas, nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Se não conhecermos a doutrina espírita, nós podemos ter uma conduta espírita? É muito comum as pessoas dizerem que não. Mas, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós descobrimos, através de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, que há aquelas pessoas que são espíritas sem saberem. Então, elas se conduzem como se conhecessem a doutrina espírita. O procedimento moral delas é como se fosse espírita, mas elas não têm conhecimento da doutrina espírita. Então, Allan Kardec classifica esses como os que são espíritas sem o saberem. É muito comum quando você encontra uma pessoa dessa e que você divulga os postulados da doutrina espírita, a pessoa fala, nossa, mas é isso que eu entendia, é isso que eu sabia, é isso que eu quero. Então, a partir daí, ela busca se aprofundar nos conhecimentos da doutrina espírita ou do espiritismo. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Esses resultados é o resultado do homem de bem. No capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma passagem que é o homem de bem. Então, Allan Kardec destrincha quais são as características do homem de bem. Então, ele fala que se nós conhecermos e entendermos bem o sentido do espiritismo, nós nos consideraremos homens de bem. Caracterizam, então, o procedimento do homem de bem, o homem responsável, compromissado, comprometido com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. Ele é o verdadeiro espírita. E também é considerado, segundo Allan Kardec, como verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. Então, eu me dizer de espírita, se eu for um espírita verdadeiro, eu sou como verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é um homem de bem. O verdadeiro espírita também é um homem de bem. Então, não há diferença. Porque o comportamento é um só. O espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência, ou seja, a compreensão e a prática do Cristo, da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, se nós duvidarmos ou vacilarmos, se nós estudarmos o Espiritismo, compreendermos a moral da doutrina espírita, que é a mesma moral do Cristo, nós seremos esclarecidos e passaremos a ter uma fé inabalável. Lembrando também, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas inclinações más. É muito comum, no meio espírita, dizermos que tal ou qual pessoa não é espírita. E aí dizemos que ele não é espírita porque ele não frequenta a casa espírita. Dizemos que ele não é espírita porque ele frequenta a casa espírita de forma irregular.
Dizemos que ele não é espírita porque ele não estuda de forma séria. Então, isto mostra o nosso desconhecimento da doutrina espírita. Allan Kardec cita 5 tipos de espíritas. Os mais conhecidos são os espíritas exaltados, são aqueles que acreditam em tudo. Já falei aqui dos espíritas que não sabem que são espíritas. É o segundo tipo. Existem os espíritas sérios, ou os espíritas cristãos, que são os verdadeiros espíritas, aqueles que extraem dos fenômenos espíritas e do conhecimento espírita a forma de conduzir e aplica a si e não aos outros. Os espíritas que creem nos fenômenos veem um fundo moral nesses fenômenos, mas atribuem que esses fenômenos e essa moral é para os outros e não para si. E também tem aqueles espíritas que apenas buscam apenas a comprovação dos fenômenos espíritas, mas não tiram nenhum proveito moral. Então aqui falamos os 5 tipos de espíritas citados por Allan Kardec. Então aquele que não estuda de forma regular, ele pode ser espírita. Ah, esqueci de um tipo que talvez seja esse o nosso. O espírita imperfeito. Então é esse que estuda de forma irregular o espiritismo e que muitas vezes a sua conduta não é concordante com os ensinamentos espíritas, com os ensinamentos cristãos, talvez este seja o espírita imperfeito, mas ele é espírita. Espírita perfeito, só o homem de bem. Procurem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Os bons espíritas. Item 3. O homem de bem. E aí nós vamos saber qual é o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão. Então, podemos dizer, ele é um espírito imperfeito, como nós somos espíritas imperfeitos. Não é porque eu estou aqui conversando com vocês, fazendo um seminário, uma roda de conversa, uma palestra, não é porque eu estudo de forma mais ou menos regular o espiritismo, que eu sou um espírita cristão ou um espírita verdadeiro. Eu sou espírita, ainda espírita imperfeito. E a maioria de nós, de uma forma geral, o é. A moral que os espíritos ensinam é a moral do Cristo. Pela razão de que não há outra moral melhor. E aí, quando nós falamos de moral, muitas vezes a gente, vamos dizer assim, de forma bem leviana, nós consideramos a questão de moral não como conduta, mas como, vamos falar assim, como sendo falta de moral, a pouca vergonha. E muitas vezes, aquele que não faz, nós falamos assim, você não tem moral para dizer isso, porque você não faz. Quando nós dizemos assim, nós também sinalizamos uma falta de conhecimento da doutrina espírita, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Pode falar alto. Mais alto. Os misericordiosos, nos itens 19, 20 e 21, que diz que não é porque nós não fazemos que nós não podemos observar, repreender e até divulgar o mal de outrem. É claro que ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra como que nós devemos fazer isso. Então, nós precisamos ir lá e estudar para saber. Então, não é porque eu não faço que eu não sei como deve ser feito. Não é porque eu não faço que eu não posso advertir alguém que também comete falhas como eu cometo. Então, se eu já conheço certo,
eu posso divulgar esse certo. Perguntam a Emmanuel, ou Emanuel, no livro O Consolador, o que dizer desses oradores que fazem palestra à luz da doutrina espírita, mas não fazem. Nessa época que eu li essa pergunta, eu estava me questionando, porque eu falava de amar ao próximo, mas eu sabia que eu não amava. Eu falava de respeitar o próximo, mas eu sabia que eu não respeitava. E uma série de orientações do Cristo e da doutrina espírita, que eu sabia como era o certo, mas sabia também, tinha consciência, que eu ainda não conseguia viver aquilo. E Emmanuel então responde que aqueles que falam, mas ainda não conseguem vivenciar, eles já possuem a semente. Então, se eu já possuo a semente, que até nós conversamos ontem, o trigo, eu posso semear. E a semente é boa. Agora, os meus exemplos não arrastam. Mas, talvez, a minha palavra possa despertar ou acender a luz de alguém. Concorda? Não é isso mesmo? É isso, muito bem. Então, isso quer dizer que uma pessoa que saiba comunicar, não é desculpa ele não fazer isso porque ele não consegue viver o que ele sabe. Não, desculpa é, mas não o impede de fazer. Porque eu falo que desculpa é... A habilidade é uma ferramenta que a pessoa tem. Ah? A habilidade de falar, a pessoa, aquilo é da pessoa. Às vezes a pessoa fala comigo, se eu faço uma palestra sobre qualquer assunto que você quiser, basta você me dar o assunto que eu vou falar. Aham. Então, Isso, tem... ele trabalhava com voz, com comunicação, né? Mas até onde que vai essa diferença, essa limitação? O cara que não consegue viver, e por não conseguir viver, ele não se permite estar na frente ali no centro para expor um assunto. Talvez ele não tenha lido a questão do Consolador, né? Essa questão que eu falei. Talvez ele também não tenha lido o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, falar, todos nós falamos. E aprender a falar, aprender a dinâmica, a didática de falar, é relativamente fácil, mas você precisa exercitar. Então, quando você aprende a desenvolver um tema para você expor, para você debater, para você discutir, tem várias técnicas para isso, né? Então, o fato, como você falou, de eu não viver aquilo que eu vou falar, não me impede de falar sobre o assunto. Se eu já conheço, então, por exemplo, o médico, muitas vezes ele fuma, ele bebe, ele sabe os prejuízos, mas ele bebe e fuma. Mas para você ele fala, olha, você não deve beber, porque ele sabe os prejuízos. Então, ele tem consciência, quer dizer, ele tem conhecimento, mas ele não é consciente, porque ele não vive aquilo. Mas ele pode te avisar, não pode? Olha, você não deve fazer isso, não deve fazer isso, porque isso vai te prejudicar. Pois é, ele já tem o conhecimento. E é assim, na questão 780 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre o nosso progresso, o progresso moral e o progresso intelectual. E os espíritos dizem que nós progredimos moral e intelectualmente. E é o nosso progresso intelectual que gera o progresso moral. Então, nós aprendemos e depois que nós aprendemos, intelectualmente, nós passamos a fazer. Então, quanto mais nós repetirmos, já que eu não consigo viver integralmente os ensinos do Espiritismo e o ensino de Jesus, eu devo falar, para que, como recomenda André Luiz, avisa, e ensina André Luiz, aprender por repetição. Então eu vou conhecer tanto a verdade, que um dia eu passarei a viver a verdade.
Então, os erros não são motivos para se afastar uma pessoa de fazer parte na casa espírita. Não. Os erros que a pessoa faz. Obviamente que nós precisamos zelar pela tribuna espírita, porque aquele que está à frente na tribuna espírita, ele, querendo ou não, ele representa a doutrina espírita e representa a casa espírita. Então, uma pessoa que tem uma vida devassa, uma vida viciosa, nós vamos ver aqui, porque hoje é o tema a conduta. Nós vamos ver, né? Então, que nós talvez reprovemos, que a sociedade reprova, então nós precisamos ter uma certa parcimônia para entregar a tribuna na mão dele, né? Mas isso não o impede de participar dos grupos de estudo, desde que seja apoiado nessa vivência. E às vezes há pessoas que têm determinados vícios, e todos nós temos vícios, todos nós somos viciados em alguma coisa. É por isso que nós estamos aqui, porque o vício é derivado, os vícios são derivados do egoísmo, que é o nosso apego à matéria, então, gerado pelo instinto de conservação. Então, nós precisamos estimular a pessoa a querer se reformular. Então, nós falamos das reuniões mediúnicas, do esclarecimento dos espíritos, mas nós precisamos também esclarecer os espíritos encarnados. Então, nós precisamos envolver a pessoa com carinho, com afeto, estimulando-a para viver aquilo que sabe. Obviamente, se a conduta dela for exageradamente viciosa, né, não é conveniente. Mas, às vezes, porque a pessoa se separou, você considera que a pessoa é indigna para falar. E a separação não torna ninguém indigno, dependendo da forma. E mesmo que essa forma seja uma forma violenta, não de agressividade física, mas de agressividade emocional, não é um erro que vai fazer com que a pessoa seja indigna. E aí nós lembramos da mulher adúltera. Vá e não peques mais. Nós não devemos julgar, muito pelo contrário, nós devemos estender as mãos a todos aqueles que nós consideramos necessitados. Se nós nos consideramos superiores aos outros, nós precisamos estender as mãos para que eles se recuperem. Isso não significa, em momento algum, ser conivente, concordante. Então, eu não concordo e não apoio com o que você faz. Mas eu estou disposto a te ajudar. Ok? Eu aprendi com Paulo de Tarso. Mas isso aí não é só, a gente pensa que não é só os espíritos, não, nós somos perfeitos. Um grande administrador, um grande executivo de uma empresa, que fazia consultoria no Brasil inteiro, conhecia muito consultoria de administração, montou a empresa que 6 meses quebrou. Então, se eu analisar isso, eu poderia dar consultoria mais. Quebrou por 6 meses, o que você vai falar de
porque existem outras coisas. Nós lembramos, então, Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, depois que Paulo teve a sua conversão na estrada de Damasco, né, ele queria pregar em todas as sinagogas. Ananias avisou para ele não ir, mas ele foi. Era um homem decidido, era um homem de pulso. E aí foi, e eles queriam prendê-lo. Não prenderam porque ele era judeu, ele era romano, né? Mas falaram que ele estava louco, que ele estava bêbado. Ok. Quando ele voltou para Ananias, triste, porque não tinha falado, não tinha sido aceito, né? Ananias falou: Paulo, você já conhece, mas as suas palavras não vibram. Então, conhecer a gente conhece, mas as nossas palavras precisam vibrar. E para vibrar, nós já precisamos ter vivenciado aquilo. André Luiz nos fala que só pode ensinar o caminho aquele que percorreu por ele. Uma pessoa que nunca fundou uma casa espírita, pode ensinar a fundar uma casa espírita? Até pode. Olha o empresário aí, né? Mas ele muitas vezes desconhecerá alguns percalços que o fundar uma casa espírita traz. Então ele vai falar, ensinar, mas ele ainda não percorreu pelo caminho. Igual o palestrante fazer uma palestra sobre o drogado, questão de Drogadicto. O cara que já foi viciado nas drogas, ele já vivenciou aquilo sobre as drogas, ele vai ser o melhor para falar disso. Porque ele já vai ter vivenciado. Mas eu ainda faço uma pequena diferença. Porque eu posso não ser viciado na droga, nas substâncias, cocaína, crack, o álcool, né? Mas vamos pegar essas drogas mais pesadas. Mas eu posso ter sido viciado em álcool, eu posso ter sido viciado em cigarro, ou posso ter um outro tipo de vício. Se eu me reconheço um ex-viciado, ou então, na linguagem do AA, um abstêmio, que estou no estado de sobriedade, eu conheço alguns caminhos que me levam a isso. E com os ensinos da doutrina espírita, eu identifico a causa e as origens de qualquer vício. Então, como eu já me considero um viciado em alguma coisa, então eu tenho base para falar com qualquer tipo de viciado. É claro que a gente sabe que aquele que está muito arraigado no vício, ele tem muito mais dificuldade do que aquele que está saindo ou iniciando. Não é verdade? Então, na linguagem do Alcoólicos Anônimos, aquele que está no fundo do poço, ele tem uma certa dificuldade. Aquele que o poço dele é um pouco mais raso, ele tem um pouco menos de dificuldade. Mas a dificuldade está em cada um de nós, de acordo com a nossa prisão no vício. Então, quando nós falamos, então, de moral, muitas vezes nós temos uma dificuldade de saber o que é moral. E aí eu trouxe para nós moral. Qual a definição que nós podemos ter de moral? Allan Kardec pergunta para os espíritos. E aí os espíritos respondem que moral é a regra de bem proceder. É a regra de bem proceder. O que é bem proceder? Eles dizem que é distinguir o bem do mal. Quando a gente vai aprofundando no estudo da doutrina espírita, a gente descobre que o mal, quando eu penso no bem só para mim, isso é mal, porque eu estou sendo egoísta, eu só estou pensando em mim. Mas quando eu penso no bem de todos, isso é o bem verdadeiro.
Isso está na questão 629 do Livro dos Espíritos. Em que se baseia a moral? Quer dizer, em que se baseia o bem proceder? Qual a nossa base? Aonde nós vamos consultar? Nós vamos consultar na observância da lei de Deus. Claro que nós precisamos conhecer as leis de Deus. Como nós estamos falando de moral como conduta, a gente pode dizer que a gente deve ir lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que está as leis morais. As leis morais são divididas em 10 leis, de acordo com Allan Kardec. Embora lá a gente encontre 11. Então, 10 leis morais. Então, se a gente quiser saber, a gente pode ir lá nas 10 leis, a gente vai saber como que a gente deve... Lei de conservação, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de destruição, e assim sucessivamente. Ok? Então, funda-se na observância da lei. Então, nós temos que observar as leis de Deus. Muito bem, o homem procede bem quando faz o bem para todos. Porque, então, cumpre a lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Se eu faço bem só para mim, se a gente não quiser dizer que é mal, a gente pode dizer que é um bem parcial. Mas, na verdade, é mal. Hein? É uma desculpa boa, né? Mas a gente começa fazendo o bem para a gente, depois a gente aprende a fazer o bem dos outros. O mais difícil é fazer para os outros. Para a gente é fácil, mas para os outros é difícil. Onde está escrita, então, a lei de Deus? Isso aqui é muito interessante, porque fala que é na consciência, ou seja, é no nosso espírito. Então, isso significa que ninguém precisa dizer para a gente o que está certo e errado, de acordo com a lei de Deus, porque internamente a gente sabe. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. É? Não é? Aí fala assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Porque a lei de Deus está sendo revelada. Moisés revelou, Jesus revelou, o Espiritismo veio revelar as leis de Deus. Por quê? Se ela está na nossa consciência, no nosso espírito, estampada em nós, ele a esquecer, quer dizer, o homem, nós, nos esquecemos. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Deus é tão bom que ele não é igual a gente. Eu falei uma vez e acabou. Ele já é adulto, ele não é criança. Vocês já ouviram falar isso? Você não é mais criança, quantas vezes eu vou precisar falar com você? Com o namorado, com o esposo, com a esposa? Parece que você não me ouve. A gente não fala assim? Fala assim, né? Então, se nós formos espíritas, nós podemos fazer. Repetir, repetir, repetir. Mas é sem agressividade, sem voz alta, devagar, com calma, para não brigar. Porque se a gente falar alto, se a gente falar mais depressa um pouquinho, se a nossa palavra já vibrar diferente, ali já sintoniza com o outro, já é um problema. É a mesma coisa que você falar de trabalho para aquele que não quer trabalhar. É difícil, né? Fala de trabalho para aquele que não quer, que não gosta. Quem aqui gosta de trabalhar? Olha, todo mundo levantou a mão, que beleza! Os desencarnados, né? Porque os encarnados ficaram todos em silêncio. É isso mesmo. Então, às vezes a gente ouve uma palestra, a gente ouve o presidente da casa, ou um médium, ou um amigo da casa falando alguma coisa, às vezes nem é com a gente, e a gente fica mordido. Por quê? Pisou no nosso calo. Então a gente fala mal.
não é cristão nessa hora. Não é espírita nessa hora, porque a gente, não é? Então a gente tem que lembrar que a lei de Deus precisa ser relembrada, mas com carinho e com afeto, com firmeza, com justiça e com amor. Ok? Falta pouco, tá, gente? O que o ensino dos espíritas acrescenta à moral do Cristo? Olha só, o que o ensino dos espíritas acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Os ditos mortos, né? E os vivos. Então, o que o ensino dos espíritos acrescenta à conduta de Jesus é o ensinamento dessa relação de nós com os espíritos desencarnados. Então, se vocês observarem aí, isso está no capítulo 1 do livro A Gênese, de Allan Kardec. O capítulo 1, ele fala do caráter, das características da revelação espírita. Então, aquele que lê o Evangelho, aquele que lê o Livro dos Médiuns, aquele que lê e estuda o Livro dos Espíritos, às vezes não consegue captar isto que está no livro A Gênese. Então vejam a importância de nós estudarmos todos os livros da codificação espírita, todos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são os discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Quem fala isso é Paulo, o apóstolo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Não há diferença. Ele pode ser protestante, ele pode ser católico, ele pode ser muçulmano, ele pode ser budista, porque a moral do Cristo não está na religião, está na conduta. É universal. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente da conduta, da moral cristã, da moral espírita, mostra que é a mesma moral, a moral espírita é a mesma moral do Cristo. Logo na introdução, fala que a moral do Cristo é um código divino. É um código divino. Código divino é um código de Deus, é um código natural, é um código universal. Então, quem anda de acordo com esse código, não importa a religião. Ok? Então, conduta espírita, nós podemos agora estar à disposição de vocês. Já começamos com a pergunta do Wagner, do Guilherme, do senhor Adílio. Ah, esse aqui é o barbeiro? Ah, Ronildo que é o barbeiro. Ah, tá bom. Mas é bem próximo. Barbeiro? Ah, barbeiro de moto. Ah, então tá. Cássio, que você falasse como que a gente vai lidar com palestrantes que às vezes não estudam e fala coisas sem sentido, que não dá de acordo com o antidoutrinário, coisa que você vê que foi tirado da internet mesmo, sem o apoio.
Sem base. Sem a base mesmo, você vê que, de fato, como lidar com isso. Vocês ouviram a pergunta do Ronald? Ele está perguntando como lidar com oradores que vão para a tribuna espírita, trazem pesquisas, pode passar, trazem pesquisas da internet, pesquisas pouco confiáveis e muitas vezes uma abordagem indevida de acordo com o assunto. E como a casa espírita deve lidar com isso? O que ensina o Evangelho de Jesus? Se o irmão pecar contra você, chame-o em particular e fale com ele. Então, a primeira conduta, ele falou, bem, para que eu diga que ele está equivocado, eu preciso conhecer e trazer para ele os pontos em que ele se equivocou e discutir fraternalmente com ele. Discutir no bom sentido, dialogar com ele, mostrando que ele se equivocou em sua colocação, ou quando menos que ele poderia ter feito uma colocação de forma diferente. Né? Por exemplo, um orador espírita que tenha vasto conhecimento e vá para a tribuna e comece a dizer que o meu Deus é maior do que o Deus seu. O meu Deus é isso, o meu Deus é aquilo. Não é? Nós ainda falamos e chamamos de meu Deus, mas na tribuna espírita é o nosso Deus. É o Deus conforme nós acreditamos à luz da doutrina espírita. Não é o meu Deus, porque o Deus não é um Deus particular, mas é um Deus coletivo, é um Deus de todos nós, não é isso? Então, em primeiro lugar, anotar os pontos, trazer as bases doutrinárias e dialogar com ele. Em segundo lugar, se ele te ouviu, se converteu, ganhou um irmão. Se ele não te ouviu, chame 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque pode ser que eu é que estou ouvindo e estou entendendo de forma equivocada. Então eu chamo diretores da casa, amigos do departamento de doutrina, do setor de estudos, levo aqueles pontos em outras palestras, peço para que observem também e vamos discutir em grupo, independente do orador, em primeiro lugar, para ver se aquela colocação, se aquelas colocações estão adequadas. Aqui nós podemos verificar a importância da gravação das palestras. Não necessariamente em vídeo, mas pelo menos em áudio. Por quê? Porque aí, você falou isso, mas eu falei? Você não tem o fato. Você tem o fato, mas não tem o dado, que é a gravação. Então, a gravação não é para vigiar o orador, mas é para que esses pontos de equívocos possam ser analisados, estudados e dialogados com esse companheiro que é um espírita e que está divulgando a doutrina espírita na nossa casa. André Luiz, no livro Conduta Espírita, recomenda extremo, não vou dizer rigor, mas a extrema atenção e cuidado ao oferecer a tribuna espírita para alguém. É por isso que quando você me convida, ou quando você aceita eu vir falar aqui na casa que você dirige, que você preside, eu agradeço, porque é a confiança que você tem em mim. Isso não quer dizer que, vez por outra, eu não possa soltar um equívoco, uma compreensão mal feita, ou até mesmo, na linguagem popular, uma abobrinha. E me sentirei satisfeito se você me corrigir. E aí nós vamos discutir. Né? Você sabe que a gente conversa sobre isso. Então eu sinto satisfeito porque é uma honra
está falando, representando a doutrina espírita numa casa espírita. Não é? Muito bem. 2 ou 3 testemunhas estudam sem muito rigor, mas com rigor doutrinário. Lembrando que é um irmão que fala e que é tão imperfeito quanto nós. Dito isto, chamamos o nosso irmão e dialogamos com ele. Se ele não ouvir, no Evangelho fala para ele a igreja. E aí, aqui nós falamos, então vá às autoridades, ou seja, ao dirigente da casa, e discutam se deve aceitar ou não que este irmão continue fazendo palestra. Mas não o exclua, porque se fosse nós, no caso, talvez nós quiséssemos que ele uma nova chance. Então chame-o e fale, olha, nós vamos dar a você a oportunidade de corrigir os equívocos. Então, continuaremos convidando-o para a palestra. Mas se os equívocos persistirem, nós não o convidaremos mais. Sem briga. Se ele se sentir ofendido, responsabilidade dele, não sua. Porque a intenção e as palavras devem ser fraternas, sem discussão. Mas vamos aprender a estender as mãos para todos aqueles a quem nós imaginamos que estão equivocados. Mas não vamos ser coniventes. Ok? Deu para responder? É um desenvolvimento da pergunta do Ron. Porque nós estamos lidando com o ser humano. Posto de orgulho. É difícil você mostrar uma fraqueza de alguém e a pessoa, depois de você mostrar isso, te tratar da mesma forma e atuar na casa espírita com a mesma empolgação. Então, eu te pergunto, o que vale mais? A fidelidade doutrinária ou a pessoa justa da gente? É um desenvolvimento dessa pergunta. Olha só, é muito interessante isso. Por quê? Quem está na casa espírita? Os espíritas imperfeitos. Às vezes nem espíritas são ainda, né? Mas os espíritas imperfeitos. Então, nós precisamos fazer de tudo para somar, para agregar, para incluir. Então, se alguém... E aí, vamos lembrar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando foi para a Casa do Caminho, na igreja de Antioquia, ele não conseguia falar em público. Quando deram a palavra para ele, ele gaguejou. Não conseguiu. Os irmãos Barnabé, vendo a dificuldade dele, deram outro trabalho para ele. Então ele chegava cedo, começava a arrumar, as pessoas iam chegando, ele começou a conversar com aquelas pessoas simples, conversar, até soltar o verbo novamente. Então, se a pessoa ela é considerada não apta a falar na tribuna, a usar a tribuna para falar ou para coordenar um grupo de estudo ou para uma reunião mediúnica, existem outras tarefas na casa espírita. Varrer, limpar, coisa que ninguém gosta muito de fazer, limpar o banheiro, que ninguém gosta muito de fazer, contribuir financeiramente, quando for possível, quando tiver condições financeiras, arrumar as cadeiras, né? Fazer a divulgação da casa, fazer a divulgação das palestras. Às vezes ele não tem condições de falar, mas ele consegue elaborar os temas, ele consegue convidar os oradores, ele consegue divulgar um evento, por exemplo, da AME, ou mesmo que não seja da AME, divulgar um evento da casa em outros lugares, divulgar os eventos de outros lugares na casa. Ele consegue participar dos grupos de estudo com perguntas, com colocações. Então, obviamente, se ele não tem condições de algo, ele tem condições de outra coisa.
Agora, se ele faz questão de estar na tribuna sem condições, e se ele não aceita outras coisas, Na prática, o que acontece? Certa vez nós estávamos com uma pessoa no grupo mediúnico, que depois de um tempo nós percebemos que a pessoa não tinha condições de estar ali. Não estava fazendo bem para ela. não estava fazendo bem. Amigavelmente, nós vamos retirar a pessoa do grupo e nunca mais a pessoa voltou no centro. Então, assim, é por causa da dificuldade do nosso orgulho que eu te fiz a pergunta: o que vale mais, a pessoa junto da gente ou a regra? O que vale mais é a fraternidade. O que vale mais é a conduta cristã. Para que nós, em especial na reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica é para tratar os médiuns. Os médiuns estão ali para serem tratados. Então, um grupo mediúnico, ele leva 10, 15 anos, dependendo do grupo, e às vezes nunca chega ao estado de madureza de grupo. Então, um grupo mediúnico em desenvolvimento, a gente, de uma forma geral, a gente não tira ninguém. Para que nós tomemos a atitude de retirar... Por que a gente não tira ninguém? Porque aquele que não se adapta ao grupo, ele sai por si mesmo. Allan Kardec diz isso no Livro dos Médiuns, que nós não devemos ficar preocupados com aqueles que abandonam, não é que a gente tira não, com aqueles que abandonam a reunião mediúnica, com aqueles que se melindram a ser advertidos sobre algo, porque a reunião mediúnica não precisa desses. Isso, palavras de Allan Kardec. Então, e ele diz mais, ele diz que a própria espiritualidade arruma um jeito de afastar a pessoa. Uma doença, um trabalho, uma transferência de cidade e tantas outras coisas que podem acontecer. Então, nós devemos ter extremo cuidado ao falarmos em extrair alguém da reunião mediúnica. Mas, para isso, existem alguns casos de doenças contagiosas, caso em que a pessoa, num estado de desequilíbrio ou de obsessão, está atrapalhando o coletivo, o desenvolvimento da reunião. Mas, para retirar essa pessoa, bem, se é uma doença contagiosa, a própria saúde acadêmica fala que precisa ser isolado, né? Se eu estiver muito gripado, eu devo até, talvez, dependendo do tipo, evitar estar na reunião mediúnica para não contaminar os meus irmãos. Mas é muito comum também a gente estar muito gripado e quando vai na reunião mediúnica, parece até que a gente não está. E aquele que está gripado, se for alguém que conhece a doutrina espírita, em especial o passe espírita, ele vai tomar passe, porque o passe também ajuda na cura da gripe. Vocês sabiam disso? Então, a gente deve tomar cuidado. Antes de tirar a pessoa, a gente deve fazer o mesmo procedimento do orador. Vai, chama, conversa. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas começam com muito gás. Estão estudando, estão trabalhando na casa. E estudar e trabalhar na casa, a meu ver, é uma condição necessária para participar do grupo mediúnico. Aquele que não estuda e não trabalha na casa, como é que ele vai conviver com os outros médiuns? Só na reunião mediúnica? Como que ele vai se afinizar e conhecer os outros? Só na reunião mediúnica? Como que ele vai estudar? Se Allan Kardec, se Manuel Filomeno de Miranda, se Joana de Ângeles, se André Luiz, se Emmanuel fala que todo médium deve estudar, ele vai contra... Isso é uma regra?
não é da casa. É uma regra da doutrina e uma regra clara. Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A regra é clara. Agora, então, tem pessoas que começam com muito gás e daqui a pouquinho se afasta de um trabalho. Olha, começou a faltar. Falta hoje, daqui a 2, 3 semanas falta de novo. Daqui a mais 2 semanas falta de novo. Sinal de alerta, tem algum problema aí. Ah, não, é que houve uma gripe, houve uma doença, houve uma visita. Isso é problema. Vai lá no livro Desobsessão. O médico tem que estar preparado para isso. Para os imprevistos. Então, vá e converse. E vá advertindo, vai mostrando. Aí a pessoa vai se afastando. Então, muitas vezes, não somos nós que tiramos, as pessoas é que se retiram do trabalho. Deu para entender? Devemos fazer tudo possível para agregar, mas não devemos ser coniventes, não devemos fazer vistas grossas. Não podemos ver o mal em tudo e nem o bem em tudo. Quem quer falar? Alto. Isso na casa espírita? Vou começar de novo. A pessoa procura essa casa espírita aqui, a suposição. E ela já vem de um espiritualista. Ele é aquele tipo de médico, ele é aquele tipo de tudo. Não questiona nada, não aprofunda. Simplesmente ele acredita. Quando ele começa, a gente acorda. Quando começa a frequentar os estudos, ele começa sempre discernindo uma ideia, na casa lá acontecia isso, era assim. No início, beleza, passa um ano. E ele, então, é um médium ostensivo, ele apresenta essa mediunidade ostensiva. Nós vamos supor, 2 anos está dentro do trabalho do mediúnico, utilizou o grupo. Mas mesmo assim, ele continua com essas ideias e durante esse trabalho no grupo, a gente nota que ele está sendo uma porta para espíritos que talvez venham mais atrasar a reunião do que trazer tudo que tem algo relevante que a gente possa extrair, claro. Mas a gente nota que às vezes está prejudicando o atendimento do sofredor. Como lidar assim, com essa pessoa para afastar essa ideia de lá daquele espiritualismo para tentar trazer para ela, se ela quer se tornar uma doutrina, que ela tem que pegar aquele velho ensino lá, repalei lá. Você esvazia o seu copo para que possa encher com um chá novo. Você joga o chá velho fora, esvazia o copo para pegar o chá novo. Como lidar com isso? A responsabilidade de qualquer trabalho está sob a cabeça do dirigente. Hein? Não tem jeito. O Brasil está sob a cabeça do presidente da República. Ele é um homem da caneta. Ah, mas ele não faz nada sem o Congresso. Também na cabeça do Congresso. É sempre na cabeça do dirigente, não tem outra. O dirigente que é responsável. A orientação que eu dei aqui, nos 2 casos, tanto dos médiuns quanto do orador, a orientação é a mesma. Não muda. Mas quem tem que ter a postura é o dirigente. E se não for o dirigente? Você deve ser o exemplo. Vamos voltar aqui, olha lá.
Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Os exemplos arrastam. Então, nós devemos dar o exemplo. Se ele é espiritualista e ele tem uma série de procedimentos que, na minha opinião, são indevidos, são inadequados, não correspondem ao que nós aprendemos com o Evangelho, com a doutrina espírita, então eu devo agir como recomenda o Evangelho, como recomenda a doutrina, para que ele, vendo os meus exemplos, tenha a oportunidade de refletir sobre o seu comportamento. Não quer dizer que ele vai mudar, mas ele vai ter a oportunidade de refletir quando ele vê o meu comportamento. Às vezes costumam alguns tipos desses estar aqui na casa, mas de vez em quando ele sente aquela quedinha e vai lá no Pai do Santo, dá uma rezada. Mas aí a gente precisa lembrar de Jesus. João, Pedro chegaram para Jesus e falaram: Senhor, há um homem em tal lugar que está curando em seu nome, mas ele não é conosco. Jesus falou: deixe-o curar, porque aquele que não é contra nós é por nós. Então a cura não está no centro espírita só, não está na igreja evangélica, não está na igreja muçulmana, não está na igreja metodista, não está na igreja presbiteriana, não está na igreja católica. A cura está em todo lugar, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa vontade e de acordo com aquele que tem para dar. E todos nós trazemos os nossos atavismos, as nossas lembranças de vidas passadas. Temos tendência. Então, hoje estamos na doutrina espírita, mas se formos avaliar minuciosamente, vamos identificar em nós tendências protestantes, tendências evangélicas, tendências dos cultos afros brasileiros, tendência dos cultos verdadeiramente africanos, tendências do hinduísmo. Então, todos nós, do budismo, todos nós trazemos de tendências. E por que viemos para o Brasil? Porque somos espíritos que pedimos a misericórdia divina para sermos tratados com o Evangelho. Mas como somos muito rebeldes, Jesus pediu ao Pai e enviou o Consolador, porque nós somos rebeldes inteligentes. Queremos saber porquê das coisas. Então veio o Consolador prometido, o Espiritismo, veio a doutrina espírita esclarecendo os fenômenos espíritas para que a gente tome jeito. Mas mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade. Nesse caso, por exemplo, tem pessoas que frequentam centro espírita e igreja católica, né? Pessoas que frequentam a igreja evangélica, protestante e uma outra religião, né? Como é que a pessoa que não decidiu ainda qual religião ela vai inserir, ela gosta do catolicismo, dos rituais, ela gosta do espiritismo, né? Então, assim, não seria problema nenhum, né? Assim, o problema seria quando a pessoa quer inserir, por exemplo, o catolicismo dentro do espiritismo, ou o espiritismo dentro do catolicismo e vice-versa, assim vai. Aí seria um problema se a pessoa querer levar, mas também, como falou, do dirigir a casa, saber separar e não deixar, né? Porque o espiritismo tem a sua, vamos dizer assim, a sua forma de agir, de conduzir, né? Como tem a igreja católica, né? Então, se você quiser chegar lá na igreja católica e ficar passo, eles vão deixar, porque não é uma prática da igreja católica, né? Tem outros meios, fala um passo espírita, né? Então, não seria um problema a pessoa dar, que a gente vai experimentando, como experimenta ainda, desde várias reencarnações atrás, diversas religiões, já fomos talvez hinduístas, budistas, então experimentando, né?
prejudicar a prática espírita, do dia da casa reconhecendo isso, repetir essa prática. Né? É muito interessante, a gente tem que lembrar que a prática espírita é a reunião mediúnica. A prática espírita é o intercâmbio mediúnico. Então, quando a gente pega a folha de rosto do livro dos médiuns, o livro dos médiuns, guia para os evocadores. Guia para os médiuns e os evocadores. Ciência experimental. Espiritismo experimental. Então, prática espírita, espiritismo prático. Prática espírita é o intercâmbio mediúnico. Isso que nós estamos fazendo aqui é espiritismo? Não. Isso aqui é um estudo à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Não é espiritismo. Não é espiritismo. Nós estamos fazendo um estudo da doutrina espírita. Ou, se quiserem, um estudo do espiritismo. Nós vamos fazer um almoço. Isso é espiritismo? Isso é doutrina espírita? Não. Isso é um movimento espírita? Não. Isso é um movimento de espíritas. Movimento espírita é, segundo a orientação da Federação Espírita Brasileira, para estudar a doutrina espírita. No almoço a gente estuda a doutrina espírita? Não. Divulgar a doutrina espírita. No almoço a gente divulga a doutrina espírita? Não. Praticar a doutrina espírita. A prática da doutrina espírita é a reunião mediúnica? A gente faz isso no almoço? Não. Então, o almoço, o bazar, a campanha do quilo, é um movimento de espíritas que buscam vivenciar através deste trabalho os postulados. Então, é no almoço, é no bazar, é na campanha do quilo, na palestra que a gente vai ouvir, que a gente vai exemplificar ou tentar vivenciar aquilo que a gente aprende com o estudo. Então, nós, pelo fato de desconhecermos, confundimos as coisas. Uma coisa é doutrina espírita, outra coisa é espiritismo, e outra coisa é movimento espírita. E o movimento espírita é para estudar, divulgar e praticar o espiritismo. Nós estamos estudando a doutrina espírita? Eu quero que vocês respondam. Não, vocês têm certeza disso? Nós estamos estudando a doutrina espírita? Vocês têm dúvida? Então respondam para mim. Nós estamos estudando a doutrina espírita? Sim. Então isso é movimento espírita. Nas palestras, é movimento espírita. Estamos divulgando. Se a gente for fazer igual alguns protestantes, no meio da rua, fazer uma palestra, é movimento espírita, porque estamos divulgando a doutrina espírita. Podemos divulgar a doutrina espírita onde quer que nós estivermos. Nós divulgamos a doutrina espírita principalmente pelos nossos atos, pelas nossas ações, também por palavras, mas principalmente pelas nossas ações. Então, muitas pessoas respeitam o centro espírita, respeitam a doutrina espírita, ou respeitam o espiritismo pelas ações dos bons espíritas, pelas campanhas do quilo bem feita, pela assistência social bem feita, pelo passe bem aplicado, pelas as orientações bem realizadas, pela seriedade dos espíritas. Fala alto. Originalmente, a doutrina espírita é uma doutrina filosófica. Então, que Kardec falava de espírito protestante, de qualquer religião. No Brasil, ela tomou forma de religião. Destacou-se mais o aspecto religioso dessa doutrina. Nós temos dificuldade em aceitar que o espírita vá num bando, vá na igreja católica. Mas, originalmente, Kardec estabeleceu uma doutrina que teria a missão de revelar leis naturais. O espiritismo,
O que é o Espiritismo? Logo no início, o Espiritismo é uma ciência com tríplice aspecto, também está lá no Livro dos Médiuns. É uma ciência ou é uma doutrina, que a doutrina espírita é a codificação do Espiritismo. A doutrina espírita são os fenômenos espíritas codificados por Allan Kardec. Então, a doutrina espírita é a codificação do Espiritismo. Então, o Espiritismo tem 3 aspectos. Ou, se quiser, a doutrina espírita também tem 3 aspectos. Primeiro, o científico, que é prova, ou filosófico, com consequências morais. Essas consequências morais é que nós consideramos religião. Por quê? Porque nos induz a modificar e caminharmos para Deus. Mas Allan Kardec não chama de religião. Embora na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec tem um artigo que ele fala: é o Espiritismo uma religião? Então, como nós entendemos religião no sentido leigo, vamos dizer assim? Não, o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma religião considerada que agrega várias pessoas que pensam da mesma forma, que acreditam na mesma coisa. Não é para ser natural a gente aceitar que alguém vá buscar uma espírita, busca uma religião. Outra religião. Pode. Então, o Espiritismo... O caso que o Marquinhos citou, Isso. Então, o Espiritismo... o Espiritismo isso não é aceitável. Não é no Espiritismo. As pessoas que se dizem espíritas, ou se quiser, os espíritas é que não conseguem compreender e aceitar isso. O Espiritismo é um elo entre a ciência e a religião. Diz Allan Kardec que todas as religiões vão convergir para o Espiritismo. Não quer dizer que é tornar ninguém espírita. O centro espírita não é para tornar ninguém espírita. O centro espírita é para estimular as pessoas a se tornarem o homem de bem. O Espiritismo, a doutrina espírita, é para iluminar caminhos, é para libertar consciências. E não para fazer espíritas. O Espiritismo é para... A doutrina espírita, o Espiritismo, é para divulgar as leis divinas. E não para fazer espírita. Por isso que fala que o Espiritismo não faz prosélitos, ou seja, não faz seguidores. Então, nós temos que tirar isso da nossa cabeça, que nós trazemos de outras culturas, de outras encarnações, ou às vezes dessa mesma, de querer fazer que as pessoas sejam espíritas. Não, nós estamos aqui para ofertar aquilo que a doutrina espírita, aquilo que o Espiritismo tem para ajudar as pessoas. Então, a campanha do quilo é o exercício que nós fazemos de humildade para ir de porta em porta pedindo. É o exercício da caridade de buscar aqueles que sofrem e que estão precisando daquele alimento que nós arrecadamos. É uma oportunidade de vivenciar os ensinos espíritas. Dentro da casa espírita também. Então, não estamos aqui para fazer prosélitos. Não estamos aqui no centro espírita para fazer espíritas. Estamos aqui para estimular as pessoas a modificarem o seu comportamento através do conhecimento dos ensinos espíritas. Está na hora, não? Não. De dar a mão, para fazer oração e outras coisas mais, né? Então, não
Então, em primeiro lugar, esse médium deve estar estudando. Porque se ele estiver estudando, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar lá no livro do médium e Allan Kardec fala que não é necessário. Em primeiro lugar, por exemplo, vamos supor que está no meio da reunião mediúnica. Manifesta um espírito através do médium com rituais de Umbanda. Ninguém vai dar aguardente para ele. Ninguém vai dar cerveja, ninguém vai dar vela, ninguém vai dar água, vai? Não, não vai. Então, ele pode até pedir, mas ele não vai receber. Não é verdade? Ele pode cantar um ponto? Pode. Pode. Ele vai cantar um ponto, vai cantar um hino, porque ele pode ser protestante também, né? Ele pode ter uma outra religião e cantar um hino ou uma música da sua religião? Pode, pode. Está durante a reunião mediúnica? Deixa acontecer. Agora, depois, avise ao médium. Se possível, às vezes, depois que ele faz a sua manifestação com com essas características de outras religiões, que não necessariamente é Umbanda, né? A gente fala Umbanda porque o espírita tem um medo, tem um preconceito da Umbanda, né? Como tem preconceito de outras religiões, porque nós somos assim. Então, de repente, mesmo durante a reunião, é possível que o dirigente ou que o dialogador responsável por conversar com o espírito, pode ser que ele tenha oportunidade de falar. Pode ser, não quer dizer que vai acontecer, mas é normal. Agora, o que não pode é querer implantar as metodologias, implantar as formas de trabalhar em outros lugares, independente de outras religiões, dentro da reunião mediúnica. A reunião mediúnica é para trabalhar como orienta Allan Kardec, mais especificamente até como orienta André Luiz no livro Desobsessão. Essa conversa é antiga. A Umbanda surgiu porque determinado espírito queria se manifestar na reunião kardecista e o doutrinador proibiu ele de falar, consultar aquele Brasil. Aí, na hora, não tem problema. Eu vou providenciar um outro lugar onde eu vou poder me expressar da forma como eu quero. E aí surgiu um Umbanda lá em Niterói. Não conhece a história? Não, não conheço. Aí dali se ramificou o Brasil inteiro. Então, assim, tem onde que entra a importância das regras e até onde que entra o essencial. Então, eu posso dizer que o bem, para o bem, não há fronteiras. Para a prática da caridade, não há fronteiras. Porque a caridade e o bem se manifestam das mais infinitas formas. Então, acontece o bem em todo lugar. Em todo lugar. Então, o médium que não se adapta à reunião, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, que busque outra casa. Se ele está aqui, ele veio buscar alguma coisa. Mas se ele não se adapta, então ele pode buscar outra casa, sem problema nenhum. Tem problema? Não. Se eu estou buscando a cura do corpo físico, mas não estou tendo sucesso, não estou tendo êxito na casa espírita, mas eu descubro que tem um médium em tal lugar que faz curas. O que me impede de ir lá tentar a cura? Aí alguém fala, não, mas isso não pode. Então nós não podemos buscar o médico? Deus deu inteligência para o homem para fazer e desenvolver a medicina para aliviar as nossas dores. Deus deu o dom
da mediunidade de cura para determinados médiuns para aliviar a nossa dor. Então, só quem pode decidir se vai procurar ou não é quem está doente. Eu conheço um caso de uma pessoa que tinha uma doença que nenhum médico descobria. Os exames não acusavam nenhuma doença. E a pessoa mal andava. A casa espírita dela, embora fosse uma casa espírita boa, na casa espírita que ela estava frequentando, não tinha tratamento para ela. Ela foi orientada a buscar uma outra casa espírita que trabalhava com cura. Ela mesma não queria, então ela não buscou. Mas outra pessoa buscou e falou, ó, está marcado para você ir a dia tal. E ela foi. E passou a frequentar o tratamento da outra casa. Chegou num ponto, o médium, o espírito manifestado no médium, falou, olha, o que nós tínhamos que fazer já foi feito. Você pode continuar na sua casa. Mas ela ainda não estava boa fisicamente. Ela foi para a casa dela e logo apareceu um médico terreno e ela consultou, o médico passou os remédios e hoje ela não tem mais um problema. Que o médico inicialmente falava, olha, essa doença sua é progressiva e incurável. Você vai tomar remédio pelo resto da vida. E o mesmo médico que falou isso, tirou todos os remédios dela. Por quê? Porque a doença não estava mais se manifestando. Então, eu pergunto, ela deveria não procurar a casa que fazia tratamento e que foi ofertado a ela? Ela não deveria buscar um outro médico, já que vários e vários médicos tinham falado que ela não tinha nada? Lhe davam remédios e os remédios não faziam efeito? Então, por que os remédios não faziam efeito? Ela não iria mais procurar nenhum médico? Ela iria aceitar resignadamente ficar sem andar? Sem poder trabalhar? E os médicos nem licença davam para ela, porque os exames não acusavam nada. Qual é a opinião de vocês? O que ela deveria fazer? Então, é decisão individual. Eu conheço pessoas que, com casos idênticos, não procuram médico. O médico fala, você tem que operar. Ele fala, eu não vou operar. Você tem que fazer isso. Ele fala, eu não vou fazer. É uma escolha da pessoa. É uma escolha da pessoa. Você está grávida, você tem que fazer isso, isso e isso. Se não faz, espera as consequências. Está na hora, né? Eu gostaria que você fizesse uma consideração final para nós e depois fizesse a prece. Tá bom. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço as perguntas extremamente importantes e acredito que talvez tenha ficado, pelo menos mais ou menos claro, a necessidade de estudar, de refletir a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. Movimento espírita é o movimento que os espíritas fazem para estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita. Doutrina espírita é aquela codificação do espiritismo por Allan Kardec, contida nas 5 obras básicas. E que a conduta do espírita ou a conduta espírita deve ser a mesma conduta cristã. Por quê? O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, ou o cristão verdadeiro.
E a moral, que é a conduta espírita, é a mesma conduta cristã. Para isso, precisamos estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita e refletir. Lembrando que todas as orientações nós encontramos nas obras básicas, de conduta, desde que a gente estude. Então, agradeço a casa, agradeço ao Ronald pela oportunidade da troca de conhecimentos, da troca de experiências, e agradeço a Deus por estar aqui falando para mim mesmo que eu preciso estudar mais, que eu preciso refletir mais, que eu preciso meditar mais, antes de agir. E quando os meus pensamentos surgirem de forma de acusar ou identificar o mal do outrem, que eu olhe para mim, para ver se eu não sou merecedor de aplicar isto em mim mesmo. Que Jesus, então, possa nos amparar, nos abençoar, permitindo que os nossos anjos da guarda continuem nos envolvendo, facilitando a nossa compreensão do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E que durante a nossa existência, nas mais diversas situações, possamos lembrar do Evangelho, possamos lembrar da doutrina espírita, para esforçarmos-nos para sermos verdadeiros espíritas.